E aí nós chegamos na quarta palavra de Jesus na cruz do Calvário. Mateus capítulo 27, versículos 45 e 46. Versículos 45 e 46. Diz o seguinte: a partir do meio-dia, lembre-se, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã Jesus foi crucificado. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Olha só, a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, irmãos, depois de ouvirmos Jesus falar sobre perdão, depois de ouvirmos Jesus falar sobre salvação, depois de ouvirmos Jesus falar sobre cuidado, agora ouvimos algo totalmente diferente daquilo que Jesus havia falado. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui nós encontramos a quarta palavra da cruz, e ela fala sobre identificação. A quarta palavra da cruz fala sobre identificação. Se a primeira palavra fala sobre perdão, a segunda sobre salvação, a terceira sobre cuidado, a quarta fala sobre identificação. E é muito fácil de nós entendermos isso. Durante todo o ministério de Jesus aqui na terra, durante todo o período em que Jesus esteve aqui na terra, Jesus se identificou com o ser humano. Quando nós olhamos nos evangelhos, nos 4 evangelhos que relatam a vida terrena de Jesus, nós encontramos Jesus comendo com os pecadores, nós encontramos Jesus chorando com os aflitos, nós encontramos Jesus tocando os intocáveis. Em determinada feita, um leproso chega, se aproxima de Jesus, e naquele tempo, tocar em um leproso era considerado ritualmente, religiosamente falando. A pessoa que tocava no leproso era considerada impura. E quando aquele leproso se aproxima de Jesus, implorando por misericórdia, o texto diz que Jesus toca no leproso. Então preste atenção, Jesus sempre se identificou com o ser humano, se identificou com a necessidade, se identificou com a dor. Jesus chorou com Marta e Maria, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, e por 4 dias Lázaro já estava no sepulcro. O texto diz que quando Jesus é levado até diante daquele sepulcro, quando ele chega diante daquele sepulcro, a Bíblia diz que ele chorou. Então Jesus se identifica com o ser humano, Jesus se identifica com a dor, Jesus toca naquele que é intocável, Jesus chora com aqueles que estão aflitos, se compadece da dor, da necessidade. Jesus para por causa de um clamor de um cego. Jesus se identifica com o ser humano. E ali, pendurado naquela cruz, crucificado entre o céu e a terra, Jesus não apenas olha para a dor humana. Jesus não apenas olha, mas ele entra na dor humana. Jesus assume a dor humana. Jesus não apenas vê o sofrimento das pessoas, agora ele não está só olhando para o sofrimento de alguém que está morrendo ao seu lado e indo para uma eternidade sem ele. Jesus agora não está apenas vendo, Jesus está experimentando o sofrimento na sua forma mais cruel. Jesus agora está experimentando. E é importante nós sabermos que se antes o Verbo se fez carne e andou e habitou entre nós, conforme diz João capítulo 1, agora aqui na cruz, Jesus se faz maldição por nós. Segundo o que diz o próprio apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13. É importante nós entendermos o que isso significa. Quando Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi apenas um grito de dor. Esse é o eco do clamor da humanidade separada de Deus por causa do pecado.
E eu preciso que você entenda isso. Essa é uma palavra, e eu entendo que toda a Bíblia nós temos que levar muito a sério. Mas essa é uma palavra que nós precisamos levar muito a sério. Porque é exatamente isso que o pecado faz. O pecado separa. O pecado isola. O pecado desampara. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparastes? É exatamente isso que Jesus está experimentando. Jesus está sendo separado de Deus por causa do pecado da humanidade que estava sobre ele, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Jesus foi desamparado por causa do pecado que estava sobre ele, para que pudéssemos ser acolhidos por ele. Eu quero que a gente entenda um pouco isso de uma forma mais clara. A cruz fala sobre identificação. O que isso significa? Significa que Jesus identificou-se conosco. Jesus identificou-se com a humanidade. E eu quero que a gente entenda de que forma Jesus se identificou. Primeiro, o versículo 45 que nós acabamos de ler. E vamos ler de novo, diz, a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. A primeira coisa que nós precisamos entender, Jesus se identificou com a nossa escuridão. Jesus se identificou com a nossa escuridão. O texto é muito claro, um fenômeno acontece. E a terra fica em trevas por 3 horas. Às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado e por volta do meio-dia, há uma escuridão total. A terra, ou toda a terra, ou aquele lugar, o texto vai dizer que ele é tomado por uma escuridão. Por quase 3 horas, a terra fica escura. E sabe que ao final dessa escuridão, ao final desse período de escuridão é quando Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? Isso significa exatamente o que eu acabei de dizer. Esse período de escuridão simboliza a desconexão do homem com Deus. Simboliza o que o pecado provoca na vida do homem. Simboliza o que o pecado causa na vida do homem. Quando nós olhamos para esse texto, e o texto diz que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, eu quero te dizer que nesse período de escuridão, foi o período em que Jesus ficou em silêncio. Os céus ficaram em silêncio. Talvez todo aquele ambiente, talvez tudo que estava ali à sua volta, tudo que estava acontecendo, todas as pessoas que estavam envolvidas naquele cenário ficaram em silêncio. Os céus ficaram em silêncio. Não tinha Jesus falando com Deus, não tinha Deus falando com Jesus. Porque é exatamente isso que o pecado provoca. O pecado provoca a desconexão do homem com Deus. O pecado isola o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que a escuridão representava exatamente o julgamento pelo qual Jesus teve que passar por ter sido feito maldição por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13, que eu acabei de citar. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Olha, porque está escrito, o que está escrito? Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha que interessante. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos o que Jesus está passando. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos o significado dessas palavras de Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? É Jesus sofrendo o julgamento de Deus pelo pecado da humanidade. Entenda, o pecado separa o homem de Deus e o mergulha em uma escuridão espiritual.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o texto vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus foi perfeito em tudo. Jesus não cometeu pecado. Não foi encontrado em Jesus nenhum erro. Jesus era o homem perfeito. E o texto vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, fazendo uma referência a Jesus, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus pegou o pecado da humanidade e colocou sobre os ombros de Jesus. Sabe por quê? Porque se o pecado afasta o homem de Deus, Deus tinha um plano. E o plano de Deus era trazer o homem de volta para si. Mas para trazer o homem de volta para si, para trazer a humanidade de volta para si, um sacrifício perfeito tinha que ser feito. E o sacrifício perfeito era Jesus. O homem sem pecado. O homem de dores que não pecou. O homem que mesmo humilhado, perdoou. O homem que mesmo maltratado, perdoou. O homem que mesmo zombado, deu ao malfeitor o direito de entrar com ele na eternidade. Você consegue entender isso? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo está querendo dizer é exatamente o que eu acabei de dizer aqui. Cristo não tinha pecado. Cristo não havia dolo, não havia pecado, não havia quem pudesse apontá-lo por um erro, mas Deus tomou o pecado do mundo e colocou sobre os seus ombros. Olha o que diz João ainda, lá no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 27 que nós acabamos de ler, no versículo 47. O texto vai dizer, alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. Preste atenção, isso aqui é interessante. As trevas cobriram não somente a terra. Aquela escuridão que tomou a terra, aquela escuridão, aquele período de tempo que tornou a terra em trevas, refletia apenas a mente e o coração das pessoas. Porque depois deles ouvirem o clamor de Jesus, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aqueles homens, ao ouvirem aquilo, disseram, ele chama por Elias. Olha que coisa interessante. É exatamente isso que o pecado faz na vida do ser humano. É exatamente isso que o pecado faz na vida do homem. Ele cobre a mente e o entendimento das pessoas. Quando o ser humano está desconectado de Deus, ele está caminhando na escuridão. Embora eles vendo o sacrifício de Jesus, embora eles olhando aquele homem que muitos diziam ser inocente, eles não conseguem entender o que Jesus havia acabado de dizer. Preste atenção. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22. Jesus está citando o Salmo 22. Era para aqueles homens ouvirem e dizerem, fazerem a conexão do que o que Jesus está dizendo com o Salmo messiânico, com aquilo que Davi havia dito a respeito do Filho de Deus, mas não. A mente e o coração daqueles homens estava tão escura quanto a terra naquele momento. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, que o Deus deste século, cegou o entendimento de muitos. Hoje nós temos o Evangelho sendo pregado nas igrejas, nas casas, na televisão, no YouTube, nas redes sociais, e as pessoas ainda continuam rejeitando o sacrifício de Cristo. Porque o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos. O Deus deste século tem mantido a mente e o coração de muitas pessoas ainda
na escuridão, sem a luz do entendimento, sem a clareza daquilo que é o Evangelho, sem a clareza do que representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O texto vai dizer que a terra ficou em total escuridão por 3 horas. E naquele período de escuridão, quando cessa aquele período de escuridão, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? A única maneira de nos conectarmos com Deus não é através da religião, seja ela A, B, C ou D. A única maneira de nos conectarmos com Deus é por meio de Cristo Jesus. Ele nos salvou da punição do pecado. Olha o que diz o Evangelho de São João, no capítulo 3. Eu sei que o versículo 16 você conhece de cor e salteado. Mas vamos olhar os versículos posteriores. Versículo 3, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que interessante, Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo, para salvar as pessoas. Não depende dele, depende de eu aceitar o sacrifício de Cristo ou não. Depende da resposta que eu vou dar a ele ou não. O Anderson como que chama, meu Deus? Sumiu a palavra aqui? Personal trainer. O Anderson é personal. Eu posso chegar lá na academia e ele me passar todos os exercícios. Está aqui, ó, pastor, você faz todos esses exercícios aqui, ó. Você toma esse suplemento aqui, tantas horas, tantos dias, tantas vezes por semana. Eu pego aqui, ó, a planilha, eu passo lá na lojinha, compro todos os suplementos, venho para casa. Aí eu vou terça-feira, vou no outro dia, uma semana. Aí chego lá, o Anderson diz: pastor, vamos treinar agora aqui. Aí eu falo: não, vai vendo outro aí. Eu já comprei esse suplemento. Eu já peguei a planilha de treino. Não adianta se eu não treinar, se eu não tomar o suplemento, se eu não seguir o que o personal está dizendo, não vai adiantar, não vai resolver, eu não vou crescer. Eu não vou ganhar massa muscular. Só de olhar a planilha, eu chego em casa e já decorei. Segunda é bíceps, rosca direta. Não adianta se eu não chegar lá e fizer. E às vezes é exatamente assim que nós estamos agindo. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, para salvar o mundo. Não adianta eu dizer eu sei, eu conheço, eu sei que o plano de Deus é salvar o mundo, se eu não, vou usar uma expressão aqui, rezar a cartilha. Se eu não disser é isso que eu tenho que fazer segunda, estou fazendo uma linguagem figurada aqui, é isso que eu tenho que fazer na terça, é isso que eu tenho que fazer na quarta, é esse suplemento que eu tenho que tomar agora, é dessa porção que eu tenho que me alimentar agora. Não adianta, não vai crescer, não vai crescer, não adianta. E tem muita gente dizendo: não, eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele veio para me salvar. Tá, mas qual é o teu passo? Qual é o meu passo em direção a isso? O versículo continua, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. Qual é a condenação? Olha, a condenação é esta: a luz veio ao mundo. Que luz é essa? Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Olha o que está acontecendo aqui nesse texto. A escuridão total. A escuridão é simbólica, está representando, sim, representando o julgamento de Deus sobre o pecado da humanidade.
está representando o afastamento de Deus do pecado do homem. E o que a humanidade faz? O que as pessoas à volta da cruz fazem? Ao invés de reconhecerem o Filho de Deus, eles começam a dizer, ué, ele está chamando por Elias, porque a mente está obscurecida, porque o coração está obscurecido. O texto continua, pois aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Preste atenção, Douglas Webster diz o seguinte, no nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Quando os anjos apareceram para os pastores, o texto para anunciar o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que uma claridade, uma luz muito forte brilhou perto daqueles pastores. Então, o Douglas Webster diz, no nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. William Hendrickson acrescenta dizendo, a escuridão simbolizou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. Sua ira consumindo-se no coração de Jesus para ele, como nosso substituto. Para ele, Jesus, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo mais terrível. Estar separado de Deus é a coisa mais triste que o ser humano pode experimentar. E ouça que eu vou te dizer, ainda que inconscientemente, todo ser humano sabe que está distante de Deus. O ser humano sabe se está distante de Deus. Porque nós conhecemos as regras. Sabe, as pessoas podem nunca ter lido a Bíblia, mas elas reconhecem as regras. Quem já não disse para o filho, filho, não faz isso, está errado. Não faz isso porque é errado. Não faz isso porque não é certo. Quem de nós já não reconheceu o certo e o errado de alguma maneira? A gente diz, não mente porque é errado. Não mente porque é feio. A mentira fere um princípio. O princípio de carregarmos a verdade. De sermos sinceros, verdadeiros. Veja só, todas as pessoas sabem. Então elas entendem de forma consciente ou inconsciente, se estão agradando ou desagradando a Deus. Porque é muito simples de se entender. A primeira coisa, Jesus se identifica com a nossa escuridão. Jesus sofreu o julgamento. Jesus sentiu a dor de estar afastado de Deus. Segunda coisa, olha o que diz o versículo 47, lá de Mateus, que nós estamos lendo. Mateus 27, ou melhor, o 46. O texto vai dizer, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz. Preste atenção, Jesus se identifica com a nossa escuridão, nosso afastamento de Deus. Segundo, Jesus se identifica com as nossas dores. Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, irmãos, nós precisamos ter bastante cuidado para não cometermos nenhum erro teológico. Quando Jesus pergunta por quê, ele não está perguntando por não saber a resposta. Não é que Jesus diz, por que eu não estou entendendo? Não. Quando Jesus diz por quê, quando ele faz a pergunta, quando ele coloca esse porquê, não é que Jesus não era consciente do que estava acontecendo. Paulo vai dizer aos Efésios que Jesus havia sido morto antes da fundação do mundo. O plano de Deus já era. Quando Adão e Eva caíram no pecado, lá no Jardim do Éden, o plano de Deus já era que em um momento da história, o seu filho viria ao mundo. Sofreria toda a dor do pecado para reconciliar a humanidade novamente com Deus.
Então, quando Jesus pergunta, por que me desamparaste? Ele não está perguntando por não saber a resposta. Jesus não está surpreso, Jesus não está desesperado, Jesus não está duvidando de Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Mais uma vez, Jesus está identificando-se com o ser humano. Especialmente aqueles momentos em que os nossos próprios porquês ganham força. Quem de nós já não parou em algum momento da nossa vida e perguntou por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que comigo? Então Jesus identifica-se com as nossas dores. Sabe aqueles momentos em que nós não conseguimos entender o que está acontecendo? Sabe aquele momento quando a incerteza, ou melhor, aquele momento quando a angústia da incerteza é maior do que a dor física ou emocional? Sabe aquele momento quando as perguntas da nossa vida parecem não ter respostas, e a gente diz, por quê? E a gente sofre por não ter uma resposta. E a gente sofre por não entender o que está acontecendo. E a gente sofre porque a angústia da incerteza do amanhã se torna mais forte ou maior do que a nossa dor física ou do que a nossa dor emocional. Jesus experimentou essa dor na cruz. Então ele diz, por quê? Não entenda isso como se Jesus não soubesse o que estava acontecendo. Jesus sabia. Mais uma vez ele está se identificando conosco. Ele está dizendo sempre, doutor Ariadna, quando você tiver um porquê, lembre-se que eu te entendo. Eu me identifico com o teu porquê. Lembre-se, eu me identifico com o teu porquê. Não é extraordinário isso? Eu sei quando você me pergunta, por que isso, Deus? Por que eu não tenho essa resposta? Por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que essa porta não se abre? Por que essa porta fechada? Por que as coisas parecem que não andam? Jesus está dizendo, quando você faz essas perguntas, quando você manifesta os teus porquês, eu entendo o teu coração. Eu entendo a dor de uma pergunta sem resposta. Eu entendo os teus motivos. Mas esse porquê está dentro de um contexto. Esse porquê está dentro do contexto do Salmo 22. E eu quero que a gente leia. Salmos 22, eu separei bastante tempo para a gente poder lê-lo. Se você quiser ler aqui, ou tiver no seu celular, ou sua Bíblia, fique à vontade. Olha o que diz o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Veja que o salmista Davi, veja que o salmista num salmo messiânico, num salmo que faz referência ao Cristo, ao Filho de Deus que ainda viria, ele cita, ele faz essa oração dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus replica essa oração. Só que Jesus não leu o salmo todo, mas para o judeu, a primeira frase do salmo fazia referência a todo o salmo. Eles já entendiam, eles eram conhecedores dos salmos, eles já sabiam o que o salmo dizia. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não está apavorado dizendo, Deus esqueceu de mim? Será que Deus não sabia o que ia acontecer? Não, ele está trazendo a ele, e talvez a memória daqueles que estão à sua volta, sobre o que estava acontecendo ali. Olha o salmo, Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Não é um salmo de desespero? Não é desesperador, não é isso? Senhor, eu estou clamando, o Senhor não me ouve, eu oro de dia, o Senhor não responde, eu oro de noite, parece que o Senhor está aí viajando, está tirando férias, foi para Cancún. Não é desesperador? O salmo começa desesperador. Mas olha o que diz o versículo 3, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Olha como muda. Ele começa desesperado, por que me desamparaste? Contudo,
Contudo, o Senhor continua sendo Deus. Contudo, o Senhor continua sendo Deus. Na minha alegria, o Senhor é Deus. Na minha tristeza, o Senhor é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se tudo der errado, Ele continua sendo Deus. Então, quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparastes? Não é uma palavra de derrota, porque o salmo não é um salmo de derrota, é um salmo de vitória. Ele diz ainda que pareça que tudo está dando errado, ainda que pareça que o Senhor não ouve o meu clamor, não atende a minha oração, contudo tu és santo, tu continuas sendo Deus. Tu continuas assentado no trono, entronizado, continuas reinando, tu és Senhor sobre todas as coisas, nada muda quem o Senhor é, os problemas não mudam quem o Senhor é. É isso que o salmista está dizendo, as coisas podem estar dando errado para mim, mas o Senhor continua sendo quem o Senhor é. E ele continua dizendo, ele olha mais uma vez para ele e diz, mas eu sou verme, não um ser humano. Imagina o tamanho da luta. Óbvio que ele não está se vendo como um verme, óbvio que ele não sabe que é um verme. Mas olha o tamanho da luta, da dor que ele está passando, que o salmista Davi está passando, ao ponto dele chegar a dizer, mas eu sou um verme, não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer, contudo. Gente, isso aqui é uma lição, porque a gente fica no nosso lamento, na nossa lamúria, e a gente vai estendendo aquela dor, aquela aflição, e a gente vai levando, vai empurrando, vai puxando, a gente vai estendendo, esticando. Davi chora, reclama contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda ao seio da minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Ele diz, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude, não há quem me ajude. Aqui, sabe aquele momento, Sandro, que a gente olha e diz, e agora, quem poderá me socorrer? Meio estilo Chapolin Colorado, que a gente olha e diz, não tem quem resolva a minha solução, não tem quem traga solução para esse meu problema. Ele diz, aí ele faz uma linguagem, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e pés. Olha o que Davi está falando a respeito de Jesus, porque Davi não foi crucificado. Olha o que ele está dizendo, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando, repartem entre si as minhas roupas. Olha o que aconteceu lá na crucificação de Jesus, exatamente isso. Repartem entre si as minhas roupas e sobre minha túnica lançam sorte. Tu, porém, Senhor, já estava cansado de tanta aflição. Ele diz, tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer, livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida, salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes, a meus irmãos declararei o teu nome. Olha o que ele está dizendo, não vai ser o fim. Ele diz, eu não vou morrer desamparado. Ele está dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, porque ele não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir o nosso clamor. E ele continua,
de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar, se louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão, diante dEle se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dEle, até aquele que não pôde preservar a própria vida, a posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura, virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Não é extraordinário? O salmo começa dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Começa com uma dor, mas termina com um cântico de júbilo, um cântico de vitória. Quando Jesus diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Não é um grito de abandono, é um grito de triunfo, é um grito de vitória. Jesus está dizendo: não, eu não estou em dúvida. Não, eu não estou apavorado. Não, eu não estou dizendo que Deus me abandonou. Eu estou dizendo que nesse momento oportuno, em que o pecado da humanidade fez com que Deus virasse o rosto para o lado, esse meu sacrifício fará com que esse grito de agonia e de dor se transforme num canto de vitória, num grito de júbilo. Jesus fala o Salmo 22 de forma intencional. O salmo que começa com um lamento profundo, mas termina com essa declaração de confiança e vitória. Ei, deixa eu te dizer, Jesus se identifica com a sua dor. Ainda que você esteja cheio de porquês, eu quero te dizer que o final do salmo da tua vida é um cântico de vitória. É um cântico de celebração. Hoje você pode não estar entendendo essa dor. Hoje você pode não estar entendendo essa angústia. Mas saiba, Deus não desamparou você. Ele entende a tua dor. E essa dor se transformará num testemunho para a glória dele. Jesus sabia que Deus é fiel. Jesus sabia que Deus se manifestaria em seu favor. Jesus sabia que não estava sozinho. Deixa eu te dizer o seguinte: nós podemos não saber como as coisas irão acabar, mas podemos ter a certeza de que Deus se manifestará em nosso favor. Deus se manifestará em nosso favor. Primeiro, Deus se identifica com a nossa escuridão. Jesus sentiu o que o pecado é capaz de fazer com o homem. Por isso Jesus morreu de braços abertos. Alguém já disse que foi para dizer: venham. Meus braços estão tão abertos quanto o meu coração. Tem lugar para você. Jesus se identifica com a nossa dor. Quando nós estamos cheios dos nossos porquês, aqueles momentos em que as nossas incertezas são mais doloridas do que os problemas físicos. Jesus se identifica com essa dor. Mas Ele nos deixa claro, Ele nos faz lembrar que o final nós vamos cantar o hino da vitória. Por último, Jesus se identifica com a nossa separação de Deus. Preste atenção, o ponto mais profundo do sofrimento da cruz, do sofrimento de Jesus na cruz, não foi físico. Não dá para imaginar a dor física que Jesus sentiu crucificado. Uma noite inteira enfrentando um julgamento, tendo que carregar a sua cruz até o lugar da sua crucificação, tendo suas mãos e pés pregados, uma coroa de espinho colocada sobre a sua fronte. Não dá para imaginar o tamanho da dor física
Não dá para imaginar o tamanho da dor física. Mas eu posso te dizer que não foi maior do que a dor da separação. Preste atenção, eu já estou quase encerrando. Aquele que desde a eternidade sempre desfrutou da perfeita comunhão com o Pai. Agora, quando carrega sobre si o pecado do mundo, ele experimenta pela primeira vez essa separação de Deus. Porque, como eu já falei no início, o pecado separa o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Melhor, 59, desculpa. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Coisa estranha, né? Coisa estranha no sentido de, sei lá. Pessoal, a gente está procurando fazer de tudo para agradar a Deus. E Deus não é injusto, Ele é justo. Mas às vezes nós achamos que fazer coisas e não ser quem Ele quer que sejamos. O texto vai dizer, Isaías vai dizer que as nossas iniquidades nos separam de Deus. A agonia física de Jesus era terrível, mas a separação espiritual que ele sentiu foi ainda maior. Ainda que temporária, ainda que temporária. Você consegue entender isso? Foi isso que representou a maior tortura. Jesus não reclamou da dor física. Jesus reclamou. Jesus expressa a sua dor quando ele sente essa separação de Deus. Você sabia que a única vez que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai? Toda vez, em todos os momentos, você vai ver Jesus se referindo a Deus como Pai. Na primeira e única informação que temos a respeito da infância de Jesus, Lucas vai dizer que os seus pais o perderam, José e Maria o perderam no meio da turma que estava voltando para casa. Quando eles retornam a Jerusalém, encontram Jesus sentado no templo, conversando com os doutores da lei. Então Maria chega para ele e fala: como que você fugiu de nós? Com 12 anos, Jesus diz: não sabia? Você não sabia que importa que eu faça a vontade do meu Pai? Com 12 anos de idade, a única referência da infância de Jesus, Jesus já se refere a Deus como Pai. Em toda a sua vida terrena, a relação de Deus, de Jesus com Deus é de paternidade, de filiação. Quando ele está na cruz, a primeira oração que ele faz é: Pai, perdoa-lhes. E agora é a única referência que ele faz a Deus, ao Pai, como Deus. Porque ele sente o pecado faz com que ele se sinta órfão. E orfandade é um espírito que maltrata. Preste atenção. Jesus, o pecado da humanidade separou a relação íntima que Jesus tinha com o seu Pai. Mas Jesus fez isso para que eu e você não precisássemos sofrer ou experimentar essa separação eterna de Deus. Jesus sabia que ficaria temporariamente separado do Pai no momento em que tomou sobre si os pecados da humanidade. Ele foi abandonado por um período de tempo para que nós pudéssemos desfrutar da sua presença para sempre. A cruz fala
sobre identificação. O que significa quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a oração de Jesus? Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está se identificando com a nossa escuridão. Jesus está sentindo o que eu e você sentimos quando permitimos que o pecado nos afaste de Deus. Quando Jesus orou, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está se identificando com as nossas dores, com os nossos porquês. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está se identificando com a nossa separação de Deus. Porque é isso que o pecado faz conosco. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Jesus sofreu para que nunca tivéssemos de experimentar a separação eterna. Irmãos, a cruz fala de muitas coisas. Ela fala de perdão, salvação, cuidado, mas também fala de identificação. Ela nos lembra que Jesus se identificou conosco e com a nossa maior necessidade. Jesus entrou na nossa escuridão para nos trazer luz. Ele entrou na nossa dor para nos trazer consolo e esperança. Ele entrou na nossa separação para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Fique de pé no seu lugar.